Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Um domingo maravilhoso, um domingo gostoso. Sempre que a gente se reúne para a gente falar de temas importantes dentro das nossas vidas, como espíritas, como seres encarnados, é sempre um prazer, é sempre gostoso. Então, para a gente começar o nosso encontro, nós vamos fazer uma prece, a nossa prece, para a gente iniciar. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai por esse encontro, por essa oportunidade, uma oportunidade de harmonia, de conhecimento, de luz, de paz. Que essa paz que encontramos aqui nesse momento, a gente possa também levar para o nosso dia a dia, mantendo as nossas mentes sempre leves, sem peso, progredindo a cada dia, objetivo do nosso Espiritismo, da nossa doutrina. Que nesta manhã, os bons espíritos, como sempre, continuem conosco e possam nos inspirar, a todos nós, a deusa e a nós, para sermos receptivos a tudo aquilo que vamos ouvir nessa manhã. Assim seja. Então, de São Paulo, Deusa Samu. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem? Tomaram café? Eu acho bom, porque a palestra vai até mais ou menos 12h30, beleza? Depois eu vou escolher a casa de alguém para eu ir almoçar. E já vou avisar que a Aninha, esse espírito que me acompanha, come bastante. Dá um prejuízo danado. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer pela oportunidade aqui em Rio Claro. Já vim aqui outras vezes, já faz um tempinho. Eu estou aí com 20 anos. Então eu acho que tem uns 5 que eu vim. Eu tinha 15. Todos me conhecem? Sim, é assim, Rio Claro, não é assim, ó. Meu nome é Deusa, feminino de Deus, e o sobrenome Samu, igual ambulância. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica pacientes em sofrimento. Sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais, pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. É que quando a gente fala luto, todo mundo só pensa morte, né? Mas luto tem a ver com perda. Toda vez que você estiver vivendo uma perda, qualquer perda, você tem um processo de luto. Se vocês quiserem, a gente combina, amontoa as notas de 100 e eu volto. Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Estou ali há 40 anos, não faz conta. Eu leio o pensamento, você viu, né? Eu nasci e, minha mãe me levou. Foi isso que aconteceu, tá? Sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe no corredor de um hospital e dizer: eu sei,
o que você está sentindo, não é verdade? E como dizem os adolescentes, velho não é que você é velho, tá ligado? É que antigamente falava bicho, na sua época, né? Hoje é velho, tá ligado? Então os adolescentes falam assim, velho, bagulho é louco. Entenderam? Bagulho é louco, é por isso que a palestra vai até 12h30. Pedir para colocar aqueles biscoitos, bolacha, café, para dar uma reforçada. Se ligaram aí, né? Pedir para trancar a porta para ninguém. Eu tenho um programa na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, toda segunda, às 10 da manhã. De 10 às 11 da manhã. Se você estiver pensando, 10 da manhã, não vai dar. O programa fica gravado, beleza? O programa se chama Psicoevangelizando. Eu proponho reflexões em torno de alguma passagem do Evangelho, sempre tendo como pano de fundo a psicologia, que é minha área, e como coluna de sustentação a doutrina dos Espíritos. No meio do programa tem um quadro. Tá de luto? Estou aqui. É aquele momento que eu dou aquele colinho básico que todo mundo precisa. As pessoas fazem perguntas, tiram dúvidas e recebem acolhimento. Alô, alô, Rio Claro, todo mundo precisa, inclusive os homens. Porque os homens, eles ficam nessa pose aí, ó, assim, ó. Que é isso? Eu não preciso de terapia. Precisa. Porque o bagulho é louco. Precisa. Vai no consultório, bate a porta e... Bom dia. Bem-vindos. Trouxe meus livros para vender para vocês. Quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa. Conto casos que eu atendi e proponho reflexões. Diarreia em Rio Claro não é diferente no Canadá, beleza? Então, quando eu conto aqui os perrengues de algumas pessoas, de repente, são os seus, tá bom? Você vai ler e vai identificar todas aquelas pessoas problemáticas da sua família, menos você, lógico. Esse aqui é casos também, esse aqui eu falo de luto. Eu conto sobre os tipos de luto, dou várias dicas, respondo perguntas, é uma espécie de manual para quem está vivendo qualquer perda, tá, gente? Vamos desvincular luto só de morte, tá bom? Outro dia eu respondi no Instagram, a pessoa perguntou, menopausa tem luto? Sim. Você lembra como que você era antes da menopausa? Nossa, eu também. Entendeu? Então, bagulho é louco, né? Sabe aquela avó que fala assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Lancei uma cartilha, dicas para lidar com crianças de 0 a 10. Vô, vó, pai, mãe, professor, evangelizador, tia, madrinha, tá bom? Será que alguém reencarna e se torna vô e vó de alguém para estragar?
Dê a cartilha para essa pessoa em nome de Jesus. Amém, Rio Claro? Hoje no café da manhã, não grava essa parte. Hoje no café da manhã lá no hotel, tinha uma mesa cheia de irmãos nossos evangélicos, com a biblona ali já em cima da mesa, preparando. A minha família inteira, quase toda é evangélica. A única endemoniada sou eu. Esse é da palestra de hoje, tá? Dicas para lidar com adolescentes. Se você não comprar a cartilha, porque é uma cartilha, tá, gente? Não é livro, não é para você ler, que o povo tem preguiça. Então eu fiz cartilha, tipo uma dica. Pessoa tá fazendo coisa nada a ver, aí você abre e fala, o que que eu faço? Entendeu? É dica. Letra grande para você não ter preguiça, beleza? Então, não vai comprar? Fica tranquilo. Mas leva uma dica de ouro, de graça. Nunca mais chame o espírito imortal que está seu filho, seu neto, seu vizinho, seu aluno, seu sobrinho, seu afilhado de aborrecente. Essa palavra não existe. E além de não existir, tem uma conotação negativa. Então imagina alguém que assiste minha palestra, termina a palestra e fala, ai, ô menina, que boa sua palestra, parabéns. Vem cá que eu vou te apresentar meu filho aborrecente. Não tem graça. E isso pode deixar marcas forever. Palestra em línguas agora. Imagina, o nosso pai, a nossa mãe, aliás, os espíritos imortais que estão nossos pais, são as nossas referências. E aí eu ouço das minhas principais referências nesta vida que eu sou aborrecente. E aí depois, não reclame que esses espíritos se afastam de você. E esse aqui é um livrinho de mensagens diárias que eu fiz baseado nos atendimentos com pacientes oncológicos. Quando eu ia atender e eu não podia entrar por causa da imunidade deles, a enfermeira-chefe me deu a ideia de gravar mensagens. E aí eu gravei mensagens sempre inspirada pelo plano espiritual e quando termina a palestra, as pessoas vêm e falam para a Ana, esse livrinho aqui é o quê? Aí a Ana fala, mensagens diárias. Aí a pessoa fala assim, ai mulher, não quero, eu já tenho um monte desse. Aí eu entro em cena. Este é diferente. Sabe aquele dia que você acorda achando que você é uma minhoca? Pega o livrinho, abre, leva uma paulada no meio da sua cabeça e passa o resto do dia cantando pelas ruas de Rio Claro. É a vida, é bonita e é bonita. Entenderam o recado? Então, quando termina a palestra, o povo está indo lá e falando para a Ana, quero o livrinho da paulada. E se você estiver pensando, gente, essa mulher levou quase 5 minutos falando dos livros dela. Sim, sabe por quê? Quem compra meus livros ajuda a GRADE. GRADE é o grupo de resposta aos animais em desastre. Na tragédia do Rio Grande do Sul, nós resgatamos mais de 3.000 animais. Na tragédia agora, recente, de Juiz de Fora, mais de 300 animais. Nós não resgatamos só gato e cachorro. Qualquer animal que esteja em situação de desastre. E ontem deslocamos uma equipe de voluntários, todos voluntários, todos treinados, e agora, graças a Deus, em parceria com a Defesa Civil. Precisamos de dinheiro, tá? Então, deslocamos ontem
um grupo de voluntários lá para a região de Pernambuco. Não sei se vocês viram, já são 4.000 desabrigados. E é claro que onde tem 4.000 desabrigados, certamente tem pelo menos uns 400 animais que estão em situação de desastre. Vocês lembram de uma propaganda que é do seu tempo, não disfarça? A propaganda dizia, compre batom. Vocês são velhos, hein, gente? Pelo amor de Deus. O que é isso? Então, o mantra hoje é compre meus livros. Um olhar para a adolescência. É sobre isso que a gente vai refletir. Alô, alô, Rio Claro, até 12h30. Eu trouxe uma banana que está ali dentro para me garantir. Eu não como aquelas coisas ali, que aquilo ali é coisa de pessoa endemoniada. Eu estou em evolução plena. Fui no como chama, gente? Como chama aquele médico do demônio? Endócrino. Entendeu? Então agora eu só como algumas coisas e tem que benzer o negócio antes, para ficar assim mais fluídico. Um olhar para a adolescência. Há 2 semanas atrás, se os senhores buscarem aí o noticiário, vão fazer contato com uma reportagem que a gente poderia ficar aqui chorando até 2027. Num colégio top, mega, blaster de São Paulo, alô, alô, Rio Claro. O que é uma pessoa, um colégio ou qualquer coisa top, mega, blaster? A doutrina dos espíritos nos ensina que a única ascendência que nós podemos ter sobre alguém é moral. Já começo perguntando, o que é uma pessoa ou qualquer coisa top, mega, blaster? Será que tem nesse planeta de provas e expiações? Bagulho é louco, né? Então, num colégio top de São Paulo, uma menina, um espírito imortal, reencarnado num corpo feminino, 12 anos. Invadiu o sistema da escola. Alô, alô, Rio Claro. Para você invadir um sistema, precisa de inteligência. Inteligência direcionada para o bem ou para o mal. Eu, recentemente, fui viajar para o Rio de Janeiro sozinha, dirigindo. Eu sempre dirijo. Quem me guia é Deus. Já viu isso nos caminhoneiros? Dirigido por mim, guiado por Deus. E aí, como eu estava indo sozinha, meus filhos estavam preocupados. Um mora nos Estados Unidos e o outro mora em Gramado. Ah, e como que a gente vai fazer com a mãe sozinha na estrada? Então, a mãe tem que compartilhar a localização. Alô, alô, Rio Claro. Olha para aquela câmera da verdade. Você sabe compartilhar a localização? Não. Eu também não sabia. E aí o meu filho me explicou. E aí eu aprendi. E eu estou me achando. Entendeu? Me achando com trocadilho, né? Tipo, eu sei localizar. E aí eu quero compartilhar com todo mundo. Para mostrar que eu sei mexer no bagulho. Entendeu? 12 anos. Eu estou com 59 nesta vida. A última vez que eu contei meus diplomas, eram 52. Eu não sabia compartilhar a localização. Aquela menina de 12 invadiu o sistema da escola, roubou o gabarito da prova.
e passou o gabarito para a turma inteira. Essa é a parte do ato falho de quem se acha inteligente, né? O que aconteceu? A escola resolveu, claro, punir. E o pai daquela menina, aliás, o espírito imortal que está pai dela. Questão 582 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: poderíeis nos dar exemplo de missão na Terra? E os benfeitores respondem: paternidade e maternidade é missão. Questão 328 de O Livro dos Espíritos. A paternidade e a maternidade são sagradas. Questão 208 de O Livro dos Espíritos. É dever dos pais educar os filhos. Educar significa mostrar o caminho. Ninguém mostra o caminho sem fazê-lo. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel de Medicina em 1952, dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Se não precisasse de pai e mãe, filho ia nascer em árvore. E já maduro. Você ia lá com seu bem, não é? E falava, bem, pega lá para mim. E aí o seu bem ia pegar e você falava, não, esse aí não, aquele que tá mais madurinho, olha. Tipo isso, tá bom? Aí a menina roubou. Alô, alô, Rio Claro. Se roubar R$1 é ladrão. Não tem roubinho. Ah, é só R$1. Roubo é roubo. E aí o pai da menina contratou um advogado top de linha. Bem top. Que também usou a inteligência. E o advogado conseguiu ganhar o processo. O pai da menina deu uma festa. E como se trata de um colégio top e de uma família top, é claro que a notícia foi destaque. E é claro que isso vai influenciar todos os outros tops. E é assim que de top em top nós estamos vendo coisas acontecerem. No capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec, são chegados os tempos. E os espíritos nos dizem que não é para a gente ficar esperando grandes comoções geográficas, porque as comoções são morais. É para a gente acordar para a vida. De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: quem nós podemos adotar como modelo de conduta enquanto espírito encarnado no planeta Terra? E os espíritos respondem: Jesus. E os adolescentes falam assim: velho, por que tem que ser Jesus? Por que não pode ser o Emicida, tá ligado? E aí eu respondo: pode ser quem você quiser, tá? Só que tem um detalhe.
A resposta dos espíritos diz assim, ó, Jesus, vírgula, o modelo mais perfeito que aqui pisou. Tipo, é só por isso. Tipo, qualquer um outro que você escolher, tipo, é tão perecível quanto você. Na primeira pisada de bola dele, você vai ficar bem malzinho. Então, já que você é inteligente, velho, escolhe Jesus e vai que é tua, Tafarel. Aliás, a gente tem que mudar esse goleiro, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem que atualizar. Qual que é o novo agora? Né, gente? Porque os adolescentes falam, velho, o que é Tafarel? Tá ligado? Aí eu falo que é um goleiro do tempo da minha mãe. Vai que é tua, Tafarel. Tem um livrinho chamado Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, o espírito Emmanuel. Lá na lição de número 151, intitulada Mocidade. Emmanuel nos chama para que reflitamos. A primeira frase ele diz que a mocidade está perdida. Perdida. Tipo, sem GPS. Entendeu? Perdida. E por que ela está perdida? Cadê papai? Cadê mamãe? Ah, e olha só. Emmanuel diz assim, está perdida, vírgula. Indivíduos completamente, em tudo, dependendo dos seus progenitores. Em tudo. Sabe por quê? Porque o adolescente é um espírito imortal que voltou para muitos desafios. E o planeta é de provas e expiações. Então não adianta você ficar achando que seu filho é diferente, é especial, entendeu? Ele tem um monte de coisa bem bacaninha. Mas se ele está neste planeta, a média aqui, neste planeta reencarnou Hitler. Neste planeta reencarnou os nossos amiguinhos que estão provocando guerra. Todos nós somos criminosos. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é criminoso? Então é doente. Não é doente? Então é aluno. E o que é aluno? A é ausência. Luno é luz. Tipo isso. Olha para ela e fala, sua apagada. E aí você fala para ele, idem. É isso. Então a gente tem que se ligar, gente. Há algum tempo atrás, quando o Divaldo disse, eu tô com calor, pode tirar? Aí tem que pôr esse negócio aqui, né? A Aninha, que viu a previsão do tempo, falou que ia estar no máximo 25. Eu falei, tem que pegar um blazer. Essa Aninha não vai ter aumento, não, Ana. Onde que eu estava? Vou ter que começar tudo de novo, é isso? Na apagada, então. Pois é. Quando o Divaldo Franco, há um tempo atrás, falou que Emmanuel tinha reencarnado e que ele estava aí com mais ou menos 9 anos, ficou cheio de vó caçando o Emmanuel nos netos, né? Achando que o Emmanuel reencarnou na sua casa. Será, gente? Vamos pensar. Essas músicas aí que o povo está ouvindo, combina com Emmanuel. Prepara. Essa é a mais leve. Então, gente, a gente precisa pensar. O que é adolescer? Adolescer do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto.
Esse para denuncia uma transição. Todo espírito encarnado no planeta Terra angustiou para adolescer. É que vocês já esqueceram. Mas todo espírito encarnado no planeta Terra angustiou. Quais são as perguntas que pululam a mente que adolece? Estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual ao meu pai? Deus me livre. Estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual à minha mãe? Misericórdia. Estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual ao meu tio? Meu pai falou que meu tio apronta. Não quero ser igual ao meu tio. Estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual à minha tia? Minha mãe falou que minha tia tem uma doença. Não quero ser igual à minha tia. E aí fica essa confusão o tempo todo na cabeça. E eu desenvolvo alguns distúrbios. Por exemplo, toque. Toque de organização. Porque como está tudo desorganizado dentro de mim, eu vou tentar organizar fora para me aliviar. Então, a gente precisa pensar. Os pais que viram para os adolescentes e falam assim, o que está acontecendo com você? Ele não sabe. Você precisa administrar isso dentro de você. Porque você já adoleceu. O que ele precisa é de segurança, porque ele está com medo. Ele está com muito medo. E você também. Só que os seus medos são diferentes. O seu medo é do IPTU, do IPVA, não é isso? O dele é de ter que ficar adulto e encarar o mundo. E os modelos dele, papai e mamãe. É com aquele homem grande que a criança de 0 a 10 aprende o que é ser homem. Como se comportar no mundo. Como tratar uma mulher. E é com aquela mulher que eu vou aprender como me portar no mundo. Eu estou vendo que tem um obsessor nesse relógio. E eu vou ter que fazer uns cortes aqui, que eu tinha pensado em trazer vários exemplos. Vou ter que fazer uns cortes. Fazer o quê, né? Gente, mamãe levando o filho para a escola. Adolescente. Adolescente, ele acorda, às vezes, de mal. Tá bom? Ele acorda pensando em jogar uma bomba no Brasil, tá ligado? Ele nem sabe por quê, mas ele pensa. Aí depois ele... Na metade do dia ele pensa assim, não, bomba no Brasil não, velho, só na minha família, tá ligado? Aí no fim do dia ele pensa, amanhã eu vejo. E aí a mãe tá levando ele para a escola. E ele tá emburrado, porque ele acordou de mal. Aí a mãe fala assim, que cara é essa? Você tem tudo. Eu, na sua idade, compre minha carteira. Alguém aqui dorme? Alô, alô, Rio Claro, alguém aqui dorme? Não. Porque nós somos espíritos. Espírito não dorme. Quem precisa dormir é o corpo. Isso é muito sério e a gente tem que pensar. Você não dorme, você desdobra. Após 7 minutos que você entra em ondas tetas, o seu espírito está acessível. Fica distanciado do corpo.
mais ou menos 3 metros. E dependendo do que você vibra, você vai dar uns rolezinhos por aí. Tem gente que lembra do sonho, tem gente que não lembra. Pessoa que quer parar de fumar, adivinha? Sonha só fumando. Entenderam? O médico falou que você não pode mais abusar daquele negocinho que desce redondo. Você só sonha isso. Você gosta de comida? Vai sonhar isso. É por isso que é bom fazer uma precezinha antes de dormir e pedir para o seu mentor, porque ele não força a gente, lembra? Os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. O adolescente, na hora que se desloca do corpo, a espiritualidade relembra ele dos compromissos, entendeu? Por que ele volta angustiado? Porque ele percebe o quanto ele está distante do que ele combinou. E a responsabilidade é de quem? Papai, mamãe, vovôs e vovós. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Item 9, ingratidão dos filhos e laços de família. Os Espíritos nos dizem, desde o berço, o pai percebe o espírito que está ali. É dever dos pais se debruçar a estudar pendências e pendores. Para onde o meu filho tende? Para onde o meu filho pende? Porque ele não é seu filho. Ele é filho de Deus. Ele está seu filho. Você está em missão. Se liga. Entendeu? Então, se você vê o seu filho assistindo pegadinhas, uma velhinha descendo a escada, o cara entrega uma maleta com um esqueleto dentro, aí abre a maleta, a velhinha se assusta e cai da escada e seu filho dá risada. Isso tem graça? E se fosse sua avó? E se fosse sua mãe? Tem graça isso? Você permitir que o seu filho, o espírito imortal que está seu filho, acesse internet com desafios para judiar de animal? Vocês estão sabendo que uma das possibilidades daquele caso orelha é um negócio da internet que propõe desafio para os adolescentes? Pois é, então vamos nos informar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. A gente não está aqui de férias. E eu não estou falando de religião, beleza? Eu estou falando de você colocar Deus na vida do seu filho. Coloque Deus na vida deles. Porque o adolescente, ele vai testar poderes. Ele se acha Deus. Então, ele vai querer experimentar uma maconhinha porque ele quer brisar, tá ligado? Você sabe o que é brisar? Ah, sabe. Já vou te explicar. Brisar é você não pensar nas contas. É você não ter medo de morrer. Entendeu? De ficar doente. Aí você quer brisar, você não quer pensar. O adolescente está apavorado com o que está por vir. Imagina um adolescente de 17 anos tendo que decidir a profissão. Ele não sabe. Imagina, gente, olha para a câmera da verdade, responde para mim. É bom estudar para vestibular? Claro que não. Então eu quero que vocês se coloquem no lugar de um adolescente. Todas as histórias que eu conto nas minhas palestras são reais. São 30 anos lidando com famílias. Então imagina um adolescente de 17 anos se matando lá no quarto, estudando para o vestibular, que é
muito ruim, que é chato. Aí o pai chega sexta-feira, o pai entra, joga a maleta do trabalho no sofá e fala assim: sextou, graças a Deus que eu vou mandar matar quem inventou trabalho. E o adolescente pergunta: por que eu tenho que estudar, velho? Porque você vai ter que trabalhar, você vai... Nada a ver, né? Meu pai falou que é horrível, que vai mandar matar quem inventou trabalho. E ele quer que eu me esforce para trabalhar. Como assim? Entenderam? O que o adolescente precisa, Freud dizia que todo adolescente mata os pais todos os dias. E que é dever dos pais ressuscitar. O que significa isso? Quem está com medo é ele. Você já passou. Então você tem que gerar segurança nele. Para ele ver que você sobreviveu. Então ele também vai sobreviver. Na hora que ele estiver lá achando chato, não é para você dizer: ah, mas tem que ser assim. Para! Fala para ele que você também achava chato. Fala para ele que droga é bom. A questão é a consequência da droga. Adolescente não tem raciocínio indutivo. Eu explico tudo aqui, baseado na teoria de Jean Piaget, psicologia do desenvolvimento. O que é o raciocínio indutivo? É raciocínio de consequência. Não vai dar nada, velho. Entendeu? Você fala assim: olha, não faça racha. Se te convidarem para fazer racha, é perigoso. Ele vai falar: não vai dar nada, velho. Por quê? Porque ele não tem raciocínio de consequência. E o que é o raciocínio de consequência? É o raciocínio laboratorial. Todo adolescente adora a aula de laboratório. Por quê? Porque ele está saindo do raciocínio concreto, onde tudo é pau, pedra é pedra, e está aprendendo a construir lógica, indução. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Ah, eu estou gritando igual o pastor. Amém? Ai, Jesus. Eu estava no shopping com meu filho mais novo e ele falou assim: mãe, eu vou ao banheiro, você me espera? Fiquei esperando, bem quietinha, que eu sou quietinha. Fiquei paradinha ali na praça de alimentação e aí tinha uma mesa, um papai, uma mamãe, um filho e uma filha. Olha que maravilha. E eu prestando atenção para poder contar nas palestras. Fico só de olho. Papai, modelo masculino. Mamãe, modelo feminino. Perfeito. E aí, a mamãe estava mexendo no celular. E aí, pelo que eu entendi, ela tinha mentido para alguém. Aí o papai vira e fala assim: isso mesmo. Agora se explica aí, quem mandou você mentir? Falando para a mulher. O filho se identificando com o papai. Aliás, a filha se identificando com a mamãe, virou e falou assim: deixa a mãe, velho. Foi só uma mentirinha, velho, nada a ver. O filho se identificando com o papai, virou e falou assim: não existe mentirinha, velho. Ou tu mente ou tu não mente, tá ligado? Adorei. Aquela menina que roubou a prova, ela não vai ter 12 anos para sempre. Ela vai ser a futura advogada, prefeita, governadora, médica que vai indicar prótese para o paciente sem ele estar precisando. Vai ser governador, vai ser prefeito, vai roubar os velhinhos e vai achar tudo certo. Entendeu, gente? Vai ser encontrado com a cueca cheia de dinheiro no avião e tá tudo certo.
Ou você mente, ou você não mente. Ou você rouba, ou você não rouba. É isso. Adota Jesus como modelo e vai. Vê o que você consegue fazer com isso. Os adolescentes, eles estão angustiados porque o nosso grande desafio no planeta, gente, principalmente papai e mamãe, é a coerência. O que é coerência? Sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa. É esse o nosso desafio de todo dia. E aí eu vou contar mais um caso e a gente termina. Sai daí, espírito obsessor. Sai desse relógio, em nome de Jesus. Para eu acabar aqui o meu... Pode? Eba! É que tem que dar tempo da pessoa que vai me fazer o almoço chegar em casa e fazer. Gente, eu estava atendendo um adolescente, 16 anos. Aí ele virou e falou assim, nossa, velho, minha mãe mó chata, tá ligado? E meu pai, tipo, nada a ver, velho. Aí eu falei assim, como que é um pai, tipo, nada a ver? Aí ele andou de um lado pro outro, aí falou assim, sei lá, velho, tipo, nada a ver, sei lá. Aí eu falei, ó, você só vai sair daqui hoje quando você me mostrar aqui como que é um pai tipo nada a ver. Aí ele ficou, pensou, mexendo o cabelo. Aí ele falou assim, tipo, já sei, velho, já sei. Você tem barzinho na sua casa, velho? Aquele troço que coloca as bebidas, tá ligado? Lá em casa tem, tá ligado? Então meu pai tava assim, encostado no barzinho, tá ligado? Aí o vizinho colou lá em casa. Colar é a pessoa chegar, tá? Tô atualizando vocês aí. E aí o vizinho colou lá em casa, tá ligado? Aí o vizinho tava lá com meu pai. Pá, pá, pá. Pá, pá, é o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? E aí, velho, eu saí do meu quarto e falei assim pro meu pai, ó. Pai, tô indo. Velho, meu pai, encostado no barzinho, velho, virou pra mim e falou assim, ô, moleque, tá indo pra onde? Ô, presta atenção, hein? Nada de bebida. Encostado no barzinho, velho. Entenderam? Pai, tipo, nada a ver? É tipo isso? É coerência? Aí eu virei para ele e falei assim, bom, essa parte eu já entendi. E você disse que a sua mãe, mó chata. Como que é uma mãe, tipo, mó chata? Aí ele virou e falou assim, nossa, velho, essa daí é fácil, velho. Essa é fácil, velho. Minha mãe mó falsa, velho. Mó falsa, tá ligado? Tipo assim, ó, domingo. Eu tô imitando ele, tá ligado? Tipo assim, ó, domingo, churrascão em casa, velho. Todo mundo lá. Velho, eu adoro minhas tias, tá ligado? Elas são muito legal, velho. Nossa, velho, minha mãe é mó falsa, velho. A gente tá lá, aí minha tia chega. Velho, eu adoro minha tia, velho. E aí a minha tia chega e minha mãe fala assim, ó. Oi, cunha. Esse look seu tá muito da hora. Tudo a ver com você. Aí, velho, a gente fica lá. A cunhada é irmã do marido, certo? É a tia. Família problemática é a do outro, certo? Aí, o churrasco rolando, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Terminou o churrasco. Todo mundo vai embora. E aí, quando minha tia tá saindo, velho, minha mãe é mó falsa, velho. Coitado do meu pai, velho.
Minha mãe vira pro meu pai e fala assim, ó. Lá vai tua irmã perua. Ridícula. Levando mais uma Tupperware. Quero só ver quando que ela vai devolver. Com essa roupa de oncinha. Ridícula. E aí? Tem um monte de mãe que vem reclamar comigo que os filhos não conversam. Vai conversar o quê com uma pessoa que não tem consistência e que não vai gerar nele segurança nessa construção moral? Não rola, né, gente? Nada a ver. E aí, para encerrar, a gente conta, a gente dá exemplo ruinzinho, mas a gente dá uns bonzinhos também, beleza? Que é para não ficar, né? Para dar uma temperada aí, né? Tava esperando você. Não, é que ela tem filho. Aí eu quero que ela grave também. Pois é. 3 missões. Eu estava atendendo um menino, 17 anos, filho de pais espíritas. Aí ele virou para mim e falou assim: nossa, Deus, o evangelho tá mó chato, velho. Evangelho no lar. Aí eu virei para ele e falei assim: eita, você vai parar de fazer? Aí ele falou assim: claro que não, velho. Tô com as paradas aqui na cabeça, vai dar tudo certo. Aí eu falei assim: por que que o evangelho tá chato? Aí ele falou assim: tipo, os meus pais, velho, os pais espíritas, tá? Vai todo dia no centro, às vezes deixa o colchão e dorme para já ficar pro outro dia, sabe assim? Aí ele virou e falou assim: sabe o que que é, velho? Os meus pais, eles passam a semana inteira aprontando, tá ligado? E eu fico só de olho neles. Aí ele falou assim, aí eu fico só de olho neles. Meu, chega domingo, a gente vai fazer o evangelho, a minha mãe até muda de voz, velho. Mas, querido Jesus, nada a ver, velho. Nada a ver. Aí eu falei assim, escuta, e o que que você tá pensando em fazer? Aí ele falou assim, meu, eu tô bolando umas paradas aqui, você não vai contar pra ninguém, tá ligado? Eu falei, não, só lá em Rio Claro, que é bem longe, né? Aí ele falou assim, tipo, velho, tô pensando assim, ó, a minha mãe, velho, ela adora quando eu falo que eu quero ler, tá ligado? Então eu tô, tipo, pensando assim, ó, tipo, vou falar pra minha mãe que toda vez agora eu que vou ler, ela vai ficar muito felizinha, tá ligado? Aí eu falei, tá, entendi. Ela vai ficar bem felizinha. Mas e onde que tá a parada, velho? Aí ele falou assim, calma, velho, eu vou te explicar. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando assim, ó, ela vai ficar felizinha. Aí toda vez eu vou pegar o evangelho, tá? Aí eu pego o evangelho, aí eu já sei o que eles aprontaram na semana. Aí eu pego o evangelho, aí eu abro lá, né? Aí vou ler, né? Aí quando chegar a parte que eu sei que eles estão precisando, eu vou fingir que errei o negócio, o bagulho, e vou ficar repetindo, tá ligado? Eu vou ficar repetindo assim, tipo, perdoa, perdoa. Eu vou ficar repetindo para eles ouvirem, para eles guardarem, para eles... Fala sério, hein? Nem tudo tá perdido, tá?
Então, eles estão de olho na nossa coerência. Sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa. Eu estava atendendo um adolescente que ele... Já estou contando mais um. Estava atendendo um adolescente que ele treina, e aí ele tem que competir, né? Ele vai para os estados aí para competir e tal. E aí era a primeira vez que ele ia competir fora do país. Primeira vez. Aí ele virou para mim, né? Falou assim, Deusa, velho, tô com o maior medo, velho, tô maior cagaço, tá ligado? Pode falar isso aqui, né? Tá tudo bem. Aí eu falei assim, escuta, mas e por que você vai? Se você tá com esse medão todo, fala com seu pai. Deixa pra ir em outro momento, quando você se sentir mais preparado. Ele falou, não, velho, nada a ver. Vou decepcionar o velho, tá ligado? Ele só pensa nisso, velho. Ele fica querendo me ver jogando, tá ligado? Não vou falar, não. Mas, velho, eu tô muito com medo, velho. Eu acho que eu tô até tendo diarreia, velho. Aí eu falei assim, você quer que eu converse com seu pai? Ele falou, não, velho, que ele vai ficar decepcionado, velho. Aí eu falei assim, tá, então eu vou pensar num jeito e aí depois a gente vê. Aí eu pedi para conversar com o pai dele. Aí eu falei assim pro pai dele, você sabia que o fulaninho tá com medão de ir? Aí ele falou assim, o pai dele, ó, alô, alô, Rio Claro, papai, referência masculina, mamãe, referência feminina. E aí o pai dele virou para mim, lógico que eu tô sabendo, Deusa, porque eu também já passei por isso. Aí eu falei, ah, é? Ele falou, eu sou fissurada em treinar meu filho, porque eu também participei desses torneios, e eu lembro como se fosse hoje a primeira vez, cara. Eu tava no maior cagaço, eu falei, ah, é? Então você vai conversar com seu filho hoje. Você vai chamar ele e vai dizer para ele, tá vendo esse homão aqui grande? Que sabe tudo, resolve tudo e não mente? Que é assim que as crianças nos veem? Depois ela descobre que o bagulho é louco, tá? Aí eu falei, você vai chamar seu filho. Você não vai contar para ele que eu falei. E você vai dizer para ele assim, e aí? Como é que você tá? O que você tá pensando? Deixa eu te contar. Eu também já tive tua idade. Mostra foto para ele. Vocês sabiam que adolescentes eles têm um pensamento mágico, tá? Sabe por que eles não querem ser como o vô? Porque eles, na cabeça deles, é como se o vô sempre foi daquele jeito. Entendeu? Então você tem que mostrar foto do tempo que você ia na praia de biquíni. Deus me livre. Aí o filho fala, mãe, é você? Entenderam? É verdade, gente, eu não estou brincando. Então, gente, foi maravilhoso. Aquele pai, ele me agradece até hoje. Os pais têm medo de mostrar fragilidade para os filhos. Isso não é mostrar fragilidade. Isso é gerar no filho identificação, porque você está na dimensão humana. Então, pai, você não tem medo de nada? Eu tenho, filho. Você tem os seus medos, eu tenho os meus. Vamos conversar de medo. Entenderam? Olha, eu ficaria aqui até amanhã. Mas acontece que eu estou começando a ficar com fome. Então eu vou parar, certo? Só mais um, este é para as vovós. As pessoas, às vezes, confundem. A pessoa é só um idoso, coitado. Não, não é idoso.
É um espírito imortal num corpo idoso. Se é ladrão, só porque está idoso não deixou de ser ladrão. Se é mentiroso, ai gente, coitado, ele é só um velhinho. Não, ele não é um velhinho. Ele é um espírito imortal que está num corpo idoso. E se você deixar ele desencarnar sem você registrar para ele o que não está bom nele, você também é responsável. Entendeu? Pai, amo você. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Mas eu não concordo que o senhor minta. Eu não aprovo que o senhor roube. Eu estou decepcionado porque eu soube que o senhor traiu minha mãe. Entendeu, gente? Questão 576 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: seria acertado dizer que cada um de nós temos uma missão na Terra? E os espíritos respondem: sim. Cada um de nós temos a missão de sermos instrumentos uns dos outros. Se você está criança, está adolescente e está à mercê dos adultos, ok. Mas quando você não está mais à mercê, você tem que lidar de igual para igual com respeito. Mãe, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Muito obrigada. Mas eu não aprovo que a senhora seja fofoqueira. Entendeu, gente? É isso. É que quando a gente fala missão, todo mundo pensa em algo grandioso, né? De repente você na capa da Veja, de perfil, né? Direto de Rio Claro para o mundo que tá preto, né? Não, gente. Eu estava supervisionando o caso de uma menina de 6 anos. Alô, alô, Rio Claro. De 0 a 10, toda criança de 0 a 10, o raciocínio dela é concreto. Pau é pau, pedra é pedra. Se você disser para ela, por exemplo, guarda suas moedas que de grão em grão a galinha enche o papo. Você não falou nada. Se ela conhecer galinha, ela vai imaginar a galinha comendo e daí? O que você falou? Entenderam? A minha vizinha falou para a mãe dela: mãe, sabe aquele apartamento que eu quero comprar? Eu vou conseguir. E sem entrada. Aí a filha dela correu de lá e falou: e como que a gente vai morar dentro? Sem entrada. Então a criança de 0 a 10, ela não abstrai. Você tem que falar tudo no concreto. Entendeu? A minha sobrinha virou para a minha irmã e falou... Não, a minha irmã virou para a minha outra irmã e falou assim: meu marido é de longe mais bonito que o seu. E aí a minha sobrinha virou e falou: de perto também, mamãe. Perceberam? Eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem que a criança não abstrai se ela tiver de 0 a 10 anos, tá bom? A menina de 6 anos, qual que é a história dela? Eu quero que vocês pensem com cabeção de 6, tá? Se pensar com esse cabeção aí, não vai entender. Então, a menina, a mãe dela levou ela para a psicóloga que atende na minha equipe. Eu tenho uma equipe, então, tem a psicóloga que atende criança, casal. Eu atendo tudo, menos criança atualmente. Aí tem a outra que atende pacientes oncológicos, tem a outra que atende família e por aí afora. Aí a mãe levou a menininha, alô, alô, Rio Claro, e falou assim para a psicóloga: olha, essa menina é uma ingrata, porque a minha mãe, eu sou viúva, meu marido faleceu, eu sou dentista, trabalho o dia inteiro. A minha mãe é uma senhorinha.
Alô, alô, Rio Claro. Ninguém é senhorinha. É um espírito imortal num corpinho. Senhorinha. Entendeu? E aí, ela falou assim, e aí essa menina é uma ingrata, porque a minha mãe, gente, ajuda, leva ela pro balé, pra escola, pra natação, não sei o quê. E essa menina, ela é mal criada com minha mãe. Você acredita que outro dia ela até chutou minha mãe? Alô, alô, Rio Claro. Agora vamos deixar esse caso aqui do lado, tá bom? E aí eu vou ilustrar de um outro jeito para vocês poderem entender depois, tá bom? Se não entender, a gente vai ficando até aqui, até, né? Alô, alô, Rio Claro. Deixa eu pegar aqui este moço. Como que você chama? Eduardo. Eduardo. Deve ter uns 25 anos já? Mais ou menos. De Rio Claro. Alô, alô, gente, o bagulho é sério, tá? Presta atenção. Ó, Eduardo, mais ou menos 25 anos, independente financeiramente, não mora com os pais, beleza? Aí o Eduardo, independente, adulto, tem a vida dele, tá bom? O Eduardo descobriu que o pai dele tá fazendo as coisas erradas. Tá? Sei lá o quê. Aí o Eduardo, independente, não mora com os pais, adulto, vai chegar pro pai dele e falar assim, ô pai, cara, amo você, velho. Quero te agradecer por tudo que você fez por mim até hoje. Mas eu queria comunicar para você que eu, Eduardo, seu filho, não concordo com esse negócio aí que o senhor está fazendo. Beleza? Vou continuar amando o senhor, mas eu não concordo. Com licença, que agora eu vou para minha casa. Percebeu? Agora imagina o Eduardo com 6 anos, descobriu, pensamento concreto, decepcionado com o pai. Uma das possibilidades é desenvolver sinusite de repetição, porque sinusite, do ponto de vista da metafísica da saúde, é decepção com as pessoas próximas. Então, aí o Eduardo, 6 anos, descobre, o Eduardo não tem repertório para chegar para o pai dele. Lembra que ele, 6 anos, ele não é independente, ele não é adulto. Entenderam? O Eduardo não vai poder chegar para o pai dele e falar assim, papai, reunião. Concordam? Vamos voltar então para a menininha, para vocês agora com esse exemplo entenderem? Falei para a psicóloga assim, eu quero supervisionar. Ela falou, eu vou precisar. E aí eu fui supervisionar o caso da menininha. E aí eu vou resumir bem, tá? Senão vocês vão pensar que é bem facinho. A gente chega lá e já vai descobrindo. Não, não, não. Eu estava com a menininha, uma sala cheia de Lego, sabe? Brinquedoteca da clínica. Aí a menininha virou para mim e falou assim, ó. Ô tia, se eu pegar um monte, assim, ó, perceberam o monte, né? Se eu pegar um monte de Lego e jogar na minha mochila, eu sou ladrão, né? Alô, alô, Rio Claro. Toda vez que uma criança de 0 a 10 perguntar qualquer coisa para você, nunca responda de bate-pronto. Sempre pergunte por que você quer saber isso. Porque às vezes a criança pergunta e você vai responder uma coisa que nem é. Que nem é isso que ela quer saber. Beleza? E aí eu falei para ela, por que você quer saber disso?
Ela falou, ai tia, fala logo. Se eu pegar um monte de légua e pôr na minha mochila, eu sou ladrão. Eu falei assim, por que você quer saber? Ai tia, eu tô ficando nervosa. Responde logo. Sabe quando a pessoa te pergunta uma coisa, já sabendo a resposta? Doida que você fala assim, é isso mesmo, né? Aí eu falei assim, ok. A gente é ladrão. Mas por que você está perguntando? Aí ela virou e falou assim, baixinho, hein? Alô, alô, Rio Claro. Toda vez que você diminui o tom, é que você sabe que a coisa não é boa, que pode dar encrenca. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, onde está escrita a lei divina? E os benfeitores respondem, na consciência. Não é uma menina de 6, é um espírito imortal num corpinho de 6. Tem mãe que fica falando em mímica. As crianças estão perto e a mãe fica assim. O espírito que está ali está captando. Ele pode não estar entendendo verbalmente, cognitivamente, mas ele está captando, porque a percepção é ferramenta do espírito, tá? E aí, ela falou baixinho, ó. Ela falou assim, ô tia, sabe por quê? Sabe a minha avó? A velhinha? Coitadinha? Sabe a minha avó? Aí eu falei, sei. Minha avó vai ser presa. Aí eu falei assim, é? O que sua avó fez, hein? Aí ela falou assim, ô tia, você sabe que a minha avó me leva na natação, no inglês. Aí eu falei, sei. Aí ela falou assim, tia, toda vez, alô, alô, Rio Claro. A psicologia comportal cognitiva postula que tudo aquilo que é repetido com uma determinada intensidade e com uma certa regularidade condiciona você. Toda vez. Tem até uma música. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, né? É isso. Então, ela falou assim, ó. Toda vez que a minha avó vai me buscar na natação, a gente tem que ficar esperando minha mãe. Aí tem um café, consultório da minha mãe lá naquela galeria, sabe, tia? Eu falei, sei. O consultório fica em cima, tem um café embaixo. A avó pega a menina. Todo dia, a menina vai fazer a lição. E a avó fala assim, ó. Tem que fazer a lição. Tem que fazer as coisas certas. Não pode fazer coisa errada. Se coloca no lugar, tá? Da menininha de 6 anos e lembra do Eduardo, beleza? Aí ela disse assim, aí tia, quando a gente chega lá no café, a minha avó fala assim pra mim, ó, fica aqui. E aí eu falo assim, pra quê, vó? Pra cobrir a câmera. Aí a minha avó, lembra que ela me perguntou se pegasse um monte de Lego? Aí a minha avó, ela pega um monte de zero cal e joga dentro da bolsa. E aí eu falo assim, vó, pra que isso? É pra pôr no consultório da sua mãe. É só um zero calzinho. Vocês entenderam? O drama não é para fazer tudo certo? A lição não tem que ser certa? A gente não pode fazer coisa errada? Lembra do Eduardo? Como é que essa menina de 6 anos vai chamar a avó dela e vai falar, a menina depende dela para tudo?
Ela não tem repertório para chamar a avó e falar assim, vovó, vamos fazer uma reunião. Não, porque ela tem medo do que pode acontecer. Se ela falar o que acontece com a avó, vocês entenderam? O que vai acontecer comigo? Esse é o pavor de toda criança quando os pais estão se separando, gente. Entendeu? A criança não está preocupada, meu pai vai se separar da minha mãe. Não, ela está com medo de onde que ela vai morar, o que ela vai comer, quem que vai levar ela para a escola. É isso. É segurança. O que vai acontecer comigo agora? É isso. Então, vocês entenderam que como ela não tem repertório, ela fica agressiva com a avó. Então é isso. Quando o adolescente estiver de mal, pense na sua coerência. O que será que ele está observando em você? Que o bagulho é louco. Entenderam? Vamos então encerrando, agradecendo, e eu quero encerrar com a frase magnífica de André Luiz, na introdução do livro Nosso Lar, quando ele diz assim: acendei vossas luzes. Antes de atravessar a grande sombra, busqueis a verdade, antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada. Eu quero enviar a energia das palmas de vocês deste lado para todos os meus pacientes que estão na área de cuidados paliativos. Alguns deles eu não vou encontrar na volta do meu circuito de palestras. Que eles possam receber essa energia e fazer a sua passagem, entendendo que a vida não cessa jamais. As energias desse lado vamos enviar para todos os nossos irmãos que neste momento sofrem as agruras da guerra. Que eles recebam e que eles consigam fazer essa travessia necessária. Porque Chico Xavier dizia que nós veríamos muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Então ninguém está no lugar errado. Que eles sejam fortes para vivenciar tudo isso e capitalizar isso a favor do seu próprio progresso moral. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Mentalizando Maria de Nazaré, abrindo seu manto azul de luz sobre este lugar. Um cone luminoso voltado para o alto, para Deus, recebendo toda essa energia que nos toca, que nos transforma, que preenche todas as nossas células. Sê conosco, Jesus, médico de homens e de almas. Preenche todos os nossos corpos com a tua energia. Que saiamos daqui lembrando da frase de Francisco de Assis: prega o evangelho e, se preciso, usa palavras. Faz de cada um de nós, Senhor Jesus, instrumentos teus, instrumentos vivos do teu evangelho. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Agora, igual o